Se a Substância é um filme sobre uma atriz que sofre com as expectativas, com as cobranças de uma indústria machista, capitalista, etarista, que consome, desumaniza e brutaliza corpos femininos sem consideração e sem ressentimento, então por que o filme termina como ele termina? O filme mal tem diálogos, sendo majoritariamente construído de forma a transmitir significado através de elementos visuais. A retratação da personagem principal tende, em alguns momentos, à ridicularização ao invés da empatia. Você vai me dizer que a diretora, que também escreveu, produziu, editou e atuou, dando literalmente o sangue pra fazer esse filme, você vai me dizer que ela é sádica, que ela é uma nihilista, que ela só quer ver nossa protagonista, Elizabeth, sofrer, porque o filme é de terror, ou horror corporal, então é sofrimento por sofrimento, sem motivo? Se pra você é isso, vá lá. Eu discordo. Coralie Farjah é uma artista incrível, com uma visão muito precisa do que esse filme significa pra ela. Dá pra perceber, do momento que o filme começa, o quanto dela está colocado na tela. Ela segue a regra máxima do cinema: não conte, mostre, para tentar retratar uma história que, apesar de vir de um lugar pessoal, tem um apelo universal, o que pode ser comprovado pelo impacto que o filme teve e tem. Perguntada de onde que essa história veio, Coralie disse: eu queria que o filme tivesse um nível de violência e excesso proporcional à forma como eu me senti durante toda a minha vida. Quando eu passei dos meus 40, eu comecei a ouvir vozes dizendo: sua vida acabou, ninguém mais vai se interessar por você. Esse é o fim. A violência desses pensamentos foi tão doida que eu parei e disse: que absurdo, que violento e louco estar na metade da minha vida e me sentir assim. E eu senti que precisava realmente fazer algo com isso. A Substância é um conto de fadas. Coralie e Guillermo del Toro concordam. It is to me, and it's not a parable, it's almost a fairy tale. It really feels to me almost like the Queen and the Mirror and Snow White. Em um conto de fadas, nossos personagens principais não precisam ter um histórico detalhado. Generalizações permitem que o público se coloque mais facilmente no lugar dos protagonistas. E o pensamento por trás de todos os contos de fadas é ter uma lição de moral para passar. Pinóquio é sobre como o fascismo é ruim. João e Maria é sobre como é moralmente bom e correto matar e roubar bruxas ricas que comem crianças. E A Bela e a Fera é sobre não existir gente feia, você só é pobre. Em A Substância, Coralie, fazendo uso da sua técnica mais visual de contar histórias, nos apresenta Elizabeth Brilho. Não enquanto pessoa, não enquanto mulher ou atriz, mas enquanto símbolo. No início, tudo o que sabemos sobre Elizabeth está atrelado à existência da sua estrela na calçada da fama. Ao invés de começarmos esse conto de fadas no início da carreira dela, ou até mesmo no ápice, nós começamos bem depois da queda. A inspiração para a carreira da Elizabeth, como vemos no filme, espelha da atriz Jane Fonda, uma respeitada, premiada e admirada atriz que começou sua carreira no teatro e nos cinemas na década de 60. Nos anos 80, após ter passado dos 40 anos de idade, Fonda começou a gravar uma série de vídeos de exercícios aeróbicos que fizeram muito sucesso, vendendo milhões de cópias ao longo de vários anos, efetivamente servindo como uma segunda carreira para a atriz. A maneira que a diretora escolhe para nos imergir nesse mundo é através do ponto de vista da Elizabeth. Nós vivenciamos esse mundo através dos olhos dela, dos sentimentos dela, e por isso o mundo em si acaba virando um personagem, ou uma extensão da personagem. Nós temos na representação visual do mundo uma tradução do estado mental dela, é o mundo conforme ela o vivencia. Os corredores ostentam fotos que projetam as memórias de dias de glória passados, a vista da casa dela é bloqueada por um cartaz que projeta a versão melhorada dela, ela é constantemente cercada, subjugada e comparada a uma versão ideal dela mesma. E veja como logo na abertura do filme, nos mínimos detalhes, a Coralie retrata esse mundo. Nossa introdução formal a Elizabeth é dentro do espaço de trabalho dela. A diretora estabelece uma relação entre o olhar da câmera, os holofotes e a Elizabeth. Ao final da gravação, em uma cena bem curta, a diretora parece chamar nossa atenção para a natureza falsa e altamente produzida de tudo que está à frente da câmera, ao contrastar com um estúdio real atrás das câmeras. Esse contraste serve também como uma representação do estado mental da Elizabeth. A felicidade que ela sente sob o olhar da câmera em um ambiente falso, contrastado com a realidade depressiva, fria
brutalista e indiferente do mundo atrás das câmeras. A iluminação, mesmo no set produzido, não é a mais favorável, e a diretora precisou insistir com a Demi Moore sobre não usar maquiagem e certas convenções de iluminação em cenas de close-up, evidenciando assim o real efeito da idade da atriz como forma de nos submergir ainda mais na cabeça da protagonista, reforçando o tema principal do filme. Eu adoro a transição para a cena do corredor, porque realça a natureza teatral do filme. Não existe uma preocupação com retratar o espaço de maneira real, o interesse é mais no emocional. A porta do estúdio fecha atrás de Elizabeth, que encontra-se imediatamente isolada no corredor. Ela anda cercada de imagens dela mais nova, e aí vem um contraste entre o comum e o macabro. O que deveria ser uma cena inconsequente vira um pesadelo. O pessoal passa dando parabéns pra ela, e a Demi, incrível, consegue emular esse sentimento complexo de gratidão pela gentileza, misturado com o terror de saber que cada parabéns a afasta dos holofotes. É o terror social e existencial de trabalhar com pessoas que sabem a data do seu aniversário. Antes de entrarmos no banheiro, nós ficamos com a cena quase estática, reforçando a dominância que a imagem, o passado tem sobre a vida dela. Nesse mundo, uma das formas de hostilidade e de violência é estética. Ela ocorre através da importância dada às aparências. E nessa cena, se você gosta de cinema, certamente você pensou, alguma coisa me parece familiar. Se você gosta de Kubrick, provavelmente você associou a algum dos filmes dele. Por ali, certamente reconhece o homem como uma das influências, mas eu acredito que tem uma outra que é ainda mais presente no filme. Uma curiosidade, você sabe qual era o filme favorito de Kubrick? Cabecinha de Borracha, o filme de estreia do David Lynch. A Coralie é uma artista incrível, que veste a camisa, representa mesmo as influências dela, e se tem um artista que pra mim influencia a essência da história de Elizabeth, o drama dela, pra mim esse artista é o David Lynch. A diretora homenageia, interpola e ressignifica a obra do diretor surrealista. Ao conversar com a obra do Lynch, ela oferece a melhor resposta possível, uma resposta pessoal, íntima, para a pergunta: o que faz algo ser lynchiano? O que é lynchiano? Imagine que você escreveu e vai dirigir a Substância. Na superfície, o filme é sobre uma atriz em uma indústria que não mais a valoriza por conta da sua idade. Quem você escolheria para fazer o papel principal nessa história? Que tal uma veterana, desbravadora, pioneira em se posicionar sobre assuntos que tangem o tratamento de Hollywood para com as atrizes? Sejam os abusos, as discrepâncias no pagamento, o etarismo, uma mulher que cresceu e que continua envelhecendo aos olhos do público, que foi constantemente submetida às críticas sobre a sua aparência, especulações sobre intervenções estéticas e muito mais. E uma vez que você determina a atriz principal, você certifica-se de que todos os elementos da cinematografia, o cenário, a iluminação, o enquadramento, o som, tudo esteja alinhado para trazer à vida a sua ideia. A regra máxima do cinema é: mostre, não conte. Então, como o filme vai abordar a questão da imagem, do corpo, você ressalta esses temas visualmente. Você escolhe lentes que distorcem objetos próximos e põe os atores e atrizes o mais próximo possível da câmera, ressaltando esse hiperfoco em rostos que a nossa protagonista e a indústria têm. Os cenários, o som, o figurino e a iluminação passam a refletir os personagens na cena, criando associações visuais. Por exemplo, Elizabeth com o amarelo, Sul com o rosa, Sul com a roupa de dragão, os flashes rosa na câmera, a câmera lenta. Quando mudamos para Sul, é como estar em um comercial, porque é isso que ela é isso que ela representa. Depois que nós entramos no banheiro, a representação física dos executivos da indústria, o supra-sumo machista, invade a tela, urina no público e confirma os medos da Elizabeth. Nós simpatizamos com ela. O banheiro tem as portas vermelhas, a iluminação natural é desfavorável justamente porque eles filmaram essa cena em um banheiro da prefeitura de Paris, de forma a exacerbar o estado mental de Elizabeth, o quanto que ela vai internalizar as palavras do executivo. Ela então sai do banheiro e se encara, e vemos na maneira como ela se olha. O que ela ouviu a faz sentir-se horrível e feia. Ela não é, mas esse é o tema do filme. Isso é lynchiano? Uma das obras mais famosas do diretor é a revolucionária série de televisão Twin Peaks. Em algum momento eu faço um vídeo sobre a série, mas para não desviar muito do foco, basta dizer que existe uma personagem na série que tem várias semelhanças com Elizabeth, inclusive no desfecho das duas, a depender da interpretação. A série foi ao ar entre 1990 e 1991.
foi cancelada. David Lynch escreveu e dirigiu um filme correlacionado em 1992 e o retorno ao ar aconteceu em 2017. É retorno, não é terceira temporada. E nesse retorno, nós temos uma conclusão para a história dessa personagem. Conclusão essa que possui uma simetria visual, na minha opinião, ao banheiro da casa de Elizabeth. O banheiro da casa, que é um dos finais mais importantes do filme, é o local onde a versão melhorada da Elizabeth nasce. Isso quer dizer que toda a cena de uma mulher em um espaço completamente branco, com um espelho, é uma referência ao David Lynch? Sim, exatamente isso. Sobre a importância da aparência e das cenas no banheiro, a diretora diz: quando escrevi essa cena do banheiro para Elizabeth, a ideia era falar sobre a realidade do corpo real. O banheiro era um lugar muito simbólico, até mesmo no cenário. É como uma espécie de câmara branca, quase como um casulo. E há a realidade de encarar seu corpo como ele é, quando você o olha, quando está consigo mesma, sem ninguém mais olhando. O que você está vendo e como você o julga. É muito silencioso, é muito parado. E há tanta violência na maneira como você sente que Elizabeth se olha. Eu realmente escrevi essas cenas pensando em mim, em como eu posso me olhar, e estou apenas encarando o espelho. E é um lugar onde é ela, consigo mesma, com a realidade do seu corpo, não filtrada por nada mais, a projeção de tudo ao redor, que a faz se sentir tão crítica com o que vê. Isso é lynchiano. Esse foi o primeiro exemplo de homenagem a um homem que eu percebi no filme. Eu fiquei bem na dúvida porque realmente, uma mulher num banheiro todo branco não é a prova mais concreta. Mas aí quando veio a cena do telefone, referenciando o meu filme favorito do Lynch, Estrada Perdida, eu tive a confirmação. Você quer saber o quanto que a diretora gosta do David Lynch? Pense no seguinte, ela faz questão de usar um telefone com linha só pra fazer essa homenagem. Depois dessa cena, esse telefone com linha não é mais utilizado. E em um outro ponto, lá na frente no filme, ela ainda faz questão de enquadrar o telefone ao lado do celular. Tem esse vídeo também que a diretora é perguntada sobre o top 4 de filmes dela. Ela passa 1 minuto falando sobre os 3 filmes no top 4 e o resto do tempo todo é dedicado a contar a história dela assistindo A Cidade dos Sonhos na estreia em Cannes. E é nítido no vídeo o amor que ela tem, o impacto que a obra do diretor teve sobre ela, a felicidade com a qual ela conta a história dela em Cannes. Mas o telefone com fio é também um esforço consciente por parte da Coralie em manter a ambiguidade acerca da época em que o filme se passa, o que pra mim serve para realçar a característica de conto de fadas do filme. E é possível perceber esse esforço também em outros aspectos da produção, como por exemplo, o próprio apartamento parece ter uma decoração que mistura o retrô com o moderno. Seria possível dizer que existe uma alusão à atemporalidade da nossa natureza obsessiva com o corpo feminino. Essa fixação que nós temos não é de ontem, não é de hoje. Na apresentação final, nós temos as dançarinas ao fundo, com um traje meio carnaval, se olharmos do ponto de vista brasileiro, e meio cabaré, se olharmos pelo lado estadunidense ou europeu. Como se o filme dissesse que, desde a época dos cabarés de séculos passados, até os dias da televisão 4K Ultra Fina LED, que a exploração, a objetificação de corpos femininos aconteceu e acontece enquanto espetáculo. Após o nascimento da versão melhorada da Elizabeth no banheiro, nós temos a fase da euforia, enquanto Sul conquista o mundo. Quando voltamos para Elizabeth, ela é formalmente despejada do trabalho. Naquele momento, na cabeça dela, acabou sua vida. E como é que o filme nos transmite isso? Elizabeth abre mão do seu próprio nome. Ela marca no calendário os dias de Sul e faz um risco onde seria Elizabeth, negando a primeira de muitas partes da sua identidade, da sua pessoa. E nesse momento, temos outra referência ao Lynch. Quando Elizabeth desiste de si, a televisão a chama. Ela começa a se entregar à preguiça. E nesse momento, quem é que aparece nos saudando de dentro da televisão? Bob e Judy, duas entidades muito significativas na mitologia de Twin Peaks. De acordo com a própria série, Bob é o mal que os homens fazem. E Judy, bem, nós não vamos falar sobre Judy. E só para confirmar a referência, depois que Sul começa a consumir Elizabeth, nós reencontramos o enfermeiro que introduziu a substância e vemos que os efeitos colaterais são unissex. Elizabeth se esforça para continuar viva, mas a imagem de Sul a domina. Ela então abdica do seu corpo. Ela cede à gula.
quem é que tá lá na TV nos fazendo companhia? Bob e Judy. Sue segue desrespeitando o balanço, se envolvendo com motoqueiros da estrada perdida e consumindo mais e mais de Elizabeth. O atendimento ao cliente maravilhoso da substância oferece uma saída, mas ela já está viciada e é incapaz de parar. Nesse momento, nós entendemos que toda e qualquer chance de melhora se foi. Agora repare só, a cu de preguiça, toda remelenta e estronchada no bar entregue a bebida, e nesse momento eu sabia que o filme teria um final péssimo, porque não só Bob e Judy estão se comunicando através da TV, reforçando o que tem de pior na Elizabeth, como Bob está até ganhando prêmios, chegando à final. É a tragédia prenunciada manifesta, visualmente representada. Ela está literalmente vegetando na frente da TV, não consegue nem manter o pescoço em pé. A obra do Lynch me parece muito reflexiva sobre a condição humana, os desejos, as vontades, os sonhos e também sobre as influências que agem sobre nós. Não à toa, os 2 últimos filmes que ele fez trazem em si uma análise da indústria do cinema e das pessoas que dela participam. Sua série de televisão Twin Peaks é uma série na qual os personagens parecem se questionar acerca da natureza da realidade na qual habitam. Temos constantes e recorrentes menções a viverem um sonho e questões sobre quem é o sonhador. Nós temos acontecimentos em uma novela, dentro da série, que parecem conversar, refletir e prenunciar acontecimentos no mundo da série. E também temos acontecimentos e imagens na série que parecem refletir o mundo real. Seguindo essa mesma lógica, a substância parece exigir que façamos uma reflexão sobre quem é Elizabeth, para que possamos compreender como ela acaba tendo o desfecho que tem. Nos filmes do Lynch, um tema que eu percebo aparecendo repetidamente é o tema da autorresponsabilidade. Parece que no mundo da arte dele, desgraça, tragédia, só acontece com criança, e que se você for adulto, você vai se arrebentar na ponta da sua própria espada. Ao mesmo tempo, ele também é capaz de humanizar e contextualizar o porquê certas coisas acontecem e talvez até o porquê das pessoas serem como elas são. E pra mim, não é questão dele sempre estar certo, é que ele engaja com a pergunta e ele não tem medo de, por exemplo, humanizar um personagem indefensável, uma pessoa asquerosa e que não merece simpatia, ao mesmo tempo em que ele não tem receio de concluir de maneira trágica a história de personagens sofridas. Eu tive uma interação muito interessante num fórum dedicado a Twin Peaks. Fizeram uma postagem que dizia o nome da personagem se tivesse tido tudo o que queria. E aí era uma foto dando a entender que os 2 personagens viraram um par romântico, como se fosse um casal. Eu, para interagir e para checar a temperatura do pessoal no fórum, fiz uma pergunta. Se ela não teve o que ela queria, ela teve o que ela mereceu? Eles me responderam, não, oh meu Deus, seu monstro. Eu perguntei, se ela não teve o que ela queria e não teve o que ela mereceu, o que foi que aconteceu com ela? Eles me responderam, ela foi literalmente pelo vilão da série, ninguém merece isso, ou abuso. E isso é óbvio, né, gente? Eu não preciso falar isso aqui, né? Mas tenha em mente que nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de uma personagem em uma série de televisão, em uma novela, não é uma pessoa real. Por mais incrível que a série seja, por mais que você goste, é isso, não é uma pessoa. E a pergunta permanece. Se ela não teve o que ela queria, ela teve o que ela mereceu? Se no show foi escrito, dirigido e pensado assim, e assumindo novamente que estamos falando de artistas, escritores e um diretor que não é um sádico, um lunático, red pill, nada disso. Então, o que é que significa? Como podemos interpretar? A obra do Lynch eu acho que é mais abstrata e expressionista. A Coralie bebe da fonte, mas como eu acho que a substância é uma obra mais pessoal para ela, os significados podem ser mais facilmente extraídos do roteiro e do final. Uma das instâncias onde eu percebo que Coralie adota essa postura, vamos chamar de lynchiana fatalista, para com a nossa protagonista, é através do saque da substância. Uma voz masculina, objetiva e séria, que parece emanar das profundezas do lobo frontal dela, por causa da excelente mixagem e design de áudio. É a voz da autorresponsabilidade, do julgamento, da rispidez. É o complemento auditivo ao olhar que ela tem de si mesma. São 2 das formas sensoriais de violência que ela inflige contra si mesma.
Adicionemos também a vocalização como forma de violência, quando ela se vê na televisão falando mal de si mesma para si mesma. Eu acho que as costas dela são a única parte do corpo que ela parece ter orgulho, porque é a única parte que ela constantemente exibe no início do filme. As costas também são a única parte que ela não pode olhar diretamente. A bunda não pode ser diretamente observada por ela, mas é de amplo interesse da câmera, além de ser uma das partes do corpo das mulheres que é mais sexualizada e por isso mais observada na sociedade. There's nothing soft about this film. Nothing like, yeah. And I think that's maybe my ass. Okay. Dennis, o sacaninha, tá excelente nesse filme, assumindo o papel da manifestação patriarcal capitalista da indústria. Ele invade o filme, mija na gente e a cara dele constantemente ocupa a maior parte da tela. O uso das lentes e a proximidade da câmera distorcem os rostos, reforçando visualmente a temática da importância do rosto nesse mundo. Ele dispensa Elizabeth por conta da idade, porque ele tem que dar ao público o que o público quer. E o que o público quer, tá mole. Ele come 2 kg de camarão, retirando a cabeça e a casca, comendo só o que tem por dentro. Repare, ele tira a cabeça e a casca e come só o que tem por dentro. A indústria se alimenta do que tem por dentro. Aqui eu ressalto o paralelo com o Senhor dos Anéis, o rei comendo os tomates enquanto o hobbit canta e o pau quebrando na guerra. Mas pasmem, que Dennis só está no filme por uns 7 minutos no total. Somente 5% da duração do filme. É justo dizer então que esse filme é sobre a indústria, é sobre o tratamento machista capitalista que Elizabeth sofre? Certamente esses temas estão na obra e são parte significativa, mas eu não acho que é sobre isso que o filme fala. Eu fiquei incrédulo pesquisando sobre esse filme na internet, assistindo entrevistas, porque eu vi várias e várias pessoas falando que essa cena do camarão é a coisa mais desconfortável em todo o filme. Uma entrevistadora disse que teve que cobrir os olhos nessa cena. A própria Demi Moore disse que essa é a maior violência que acontece em todo o filme. E isso pra mim também é lynchiano. Depois que Elizabeth desiste totalmente de si, o nojo, o ódio que ela tem por si mesma transborda em uma nova forma de violência. A violência física, doméstica, pessoal e brutal. E isso também é lynchiano. Como diria o saudoso David Foster Wallace, lynchiano é um tipo específico de ironia, onde o macabro e o mundano se combinam para revelar a perpétua contenção do primeiro no último, a justaposição do grotesco com o banal. Ninguém comete uma violência maior que machuca tanto a Elizabeth quanto ela mesma. E o fato de algumas pessoas se incomodarem mais com um homem comendo camarão do que com uma representação extremamente gráfica e brutal de violência doméstica diz muito sobre a nossa sociedade, se analisarmos as coisas sob uma ótica lynchiana. E por sinal, a Demi Moore concorda com essa leitura. Anteriormente, eu peguei a fala dela fora de contexto, propositalmente. A fala completa dela diz: What she was doing to herself was so much more violent than anything that was happening on the outside. Okay, minus Dennis and the shrimp. Uma outra referência para quem gosta de filmes de terror, em particular o horror corporal, é A Mosca, do David Cronenberg, outro filme incrível. A Mosca é um filme sobre um cara que vira uma mosca, tanto quanto A Substância é um filme sobre o que as expectativas da sociedade fazem com as mulheres. Elizabeth é demitida, sofre uma violência verbal no banheiro, uma violência simbólica visual quando o rosto dela é arrancado do outdoor, e essa violência se transforma em uma violência física com um acidente. Ela sai, mostra as costas no bar, a única parte que ela acha bonita, não recebe atenção nenhuma, vê um casal se amando e ela nada. Ela então vai pra casa, bêbada, e ignora todos os prêmios e troféus que ganhou na vida. E a câmera nos mostra que o interesse dela é o holofote. E aí ela decide pedir a substância. No momento certo eu explico, mas por hora, vamos dizer que essa estrutura é bem semelhante à da música. Esse é o momento em que ela quebra, mas ela já estava nas últimas antes do filme começar. Ela foi rebaixada de atriz vencedora do Oscar para apresentadora de programa matinal de aeróbica. E quando ela consegue a substância, que a deixa mais jovem, ela escolhe voltar exatamente para o mesmo lugar, para o mesmo chefe, como uma mariposa indo para as chamas da fogueira de São João. E o mundo é tão hostil que até para ela se destruir, ela tem que se humilhar, se rebaixar. Ela sai do seu bairro nobre, com a empregada, vista da colina, tudo do bom e do melhor, para ir buscar a substância na parte mais bonita de São Paulo. Não satisfeita,
ela ainda tem que se curvar para ter acesso a um ambiente suspiciosamente similar ao banheiro dela. Ela foi demitida, afastada dos holofotes, e na saída ela passa por trás das câmeras, e aí temos a região feia do estúdio. Para ela voltar aos holofotes, ela precisa cruzar o beco sinistro do Correio Morgue e fazer o caminho inverso. Uma oportunidade romântica, aparentemente genuína, aparece, mas é claro que esse pretendente faz de tudo para ser o menos atrativo possível. Esse é o último esforço que ela faz para tentar se valorizar. É como se o mundo dissesse a ela: você não se valoriza, então eu vou fazer você se arrastar pela lama. E o mundo nada mais é do que uma extensão do estado mental dela. Esse filme vende todas as características dos contos de fadas. Você tem que ser a linda princesa. O príncipe vai te salvar e todo mundo vai te amar porque você vai ser linda, usar aqueles vestidos, ser simpática, gentil e sorrir. E desde muito jovem isso moldou como eu deveria ser, mas eu me sentia como um monstro. Eu não era nada disso. Eu queria ser a linda garota loira que o príncipe vai amar, mas eu não era nada disso. Tem um momento quando Elizabeth surta de vez e começa a colocar jornal em toda a fachada da casa. Um dos jornais que ela cola diz: o que as celebridades realmente precisam. E trabalho rima com gentileza. Dada a importância que os closes têm no filme, eu não me surpreenderia se essa cena, que é bem rápida, fosse a diretora brincando com a hipercondensação do tema sendo exposta em uma cena que dura frações de segundo. É isso que a diretora diz que as celebridades e nós precisamos: desapegar da imagem, desatrelar nosso valor da imagem, dos nossos corpos. E como que ela pretende transmitir essa mensagem? Através de um rompimento de uma barragem emocional, um banho para lavar a alma, um banho de sangue, espelhando em Conceito e Execução, outro filme que é certamente a inspiração, Carrie, a Estranha. Como é que ela termina o filme? Como que você introduz o monstro? Com empatia? Com uma mudança brusca de tonalidade? Esse deve ser o primeiro momento de leveza e felicidade no filme. Ela usou a substância pela segunda vez, e a versão melhorada dela finalmente veio. Uma nod ao Homem-Elefante do Lynch, um filme cujo trabalho dos artistas de maquiagem foi tão bom que forçou a Academia do Oscar a criar a categoria de maquiagem no ano seguinte. Apesar disso ser prova do quão irrelevante o Oscar é, porque pra mim, o trabalho da Bette Davis quase 20 anos antes do Homem-Elefante, em O que Aconteceu com Baby Jane, outro filme que eu pretendo falar sobre, que além de estrelar, faz a própria maquiagem, já mereceria o título. Mas é isso, o Oscar é uma porcaria, foi criado para resolver disputa trabalhista, não em prol dos trabalhadores, e desmotivar a adesão dos profissionais envolvidos com a produção dos filmes aos sindicatos. Duvida? Não acredite em mim. Ouça da boca do cão. Louis B. Mayer, cofundador da MGM e criador do Oscar, admitindo: se eu lhes desse taças e prêmios, eles se matariam para produzir o que eu queria. É por isso que o Oscar foi criado. Aqui, não temos uma entrada teatral. O choque, o horror da primeira aparição do monstro é imediatamente quebrado com uma humanização. A mudança tonal do filme é repentina, mas perfeitamente executada. Nós vamos da aparição do monstro a ela nos bastidores, fazendo cabelo, botando brincos, se arrumando para si mesma. Elizabeth finalmente passa a se amar, a se reconhecer bonita. A violência que ela tanto internalizou em busca de estar sempre em frente às câmeras, sempre no palco, em frente à plateia, sendo aplaudida e validada pelos outros, ela externaliza e recupera o amor próprio, linda por dentro e linda por dentro. Ela usa a máscara de Elizabeth pro show de Ano Novo, se assumindo, se amando. Pela primeira vez ela grita: sou eu. A Substância é um filme incrível. É surreal pra mim como que a Coralie tá somente no seu segundo filme ainda. O que é que seja que ela faça daqui pra frente, o que é que seja que tenha o nome dela no futuro, eu vou assistir. Eu não assisti ainda o primeiro filme dela. Se você acha que eu devo, pula aqui nos comentários e me conta. Fala também o que é que você achou da Substância. Você pegou mais alguma referência que eu deixei passar? Se você chegou até o final, por favor se inscreva, dê o like, compartilha para alguém que você acha que vai gostar, comenta se você concorda ou discorda da minha análise, ou se você tem alguma dúvida, e me diz qual filme que você gostaria que eu avaliasse no próximo vídeo. Meu nome é Lucas, esse é o Museu do Imaginário. Muito obrigado e até a próxima.